Tudo certo? Podemos ler? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ou deixa sentar. O tema aqui, para quem deseja ouvir atentamente, absorver esta verdade de Deus, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa. E com ela não tem como brincar e nem zombar, porque Deus é fogo consumidor. Toda a atenção devida, quando eu falo atenção, eu falo ouvir atentamente. Não é escutar, é ouvir atentamente, sequiosamente, de maneira sedenta. Tem que ter fome e sede da palavra de Deus. Do contrário, ela vai soar nos seus ouvidos apenas como alguma coisa tediosa. Não vai ter sentido nenhum para você. Algum problema? Não? E o tema aqui é: por que da dúvida? Por que da dúvida? Analisando esse capítulo 4 aqui de Mateus, a gente entende que essa é uma função diabólica, é uma função satânica. Colocar dúvidas. É impressionante que lá no Éden, por Eva ter acrescentado algo que Deus não havia dito, e se ela acrescentou algo que Deus não disse, eu não acredito que Adão tenha ensinado para Eva, acrescentando essa coisa. Talvez lhe ficasse alguma interrogação, ou ela quis formalizar a coisa com mais ímpeto, e acabou dando uma brecha para Satanás agir. Porque a pergunta foi, quando ele disse, é assim que Deus disse, não comerás dos frutos aí do jardim. Ela disse, não é nada disso não. Deus disse que nós podemos comer de todos os frutos dessas árvores maravilhosas que aqui estão, mas aquela ali, que é a árvore de conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer
Aliás, nem tocar nela. Foi mais ou menos isso aí? Deus disse uma questão, não é tocar, não é nada disso. Deus disse não comer. Mas quando ela acrescenta isso, ele percebeu que ela era vulnerável. Vulnerável. Então ele atacou com tudo. Vocês não vão morrer, coisa alguma. E levou a mulher a duvidar da justiça de Deus, como ele está fazendo, porque ele não cria nada, ele continua a mesma coisa, tentando colocar nas mentes que a justiça de Deus não vai se fazer, que esse negócio que os crentes estão falando que vai acontecer nesses últimos dias, tudo concernente ao que está em Apocalipse e tal, miséria, flagelos, destruição, a ira de Deus sendo derramada, isso não vai acontecer, Deus jamais fará tal coisa. Pois é, essa é a mesma tática que ele usou lá no Éden. Esse negócio de morrer, vocês não vão morrer. Ele disse que quem comer vai morrer. Não, vocês não vão morrer. O problema de Deus é outro. E ele começa a lançar dúvida, e começa a trazer o humanismo com muita força. Ele lança a dúvida e depois ele diz, não, a questão toda é o seguinte, o problema de Deus é que Deus não quer que vocês tenham conhecimento do bem e do mal, porque no momento que vocês comerem do fruto, esse fruto é delicioso, dá uma olhada lá, Eva, o tanto que esse fruto é gostoso, né? Chega da... está salivando, é um fruto muito bom. Aliás, além de ser bom esse fruto traz conhecimento do bem e do mal. Já imaginou? Então é o seguinte, ele não quer que vocês tenham o conhecimento que ele tem, porque no momento que vocês comerem esse fruto, vocês serão como ele mesmo, como Deus. Então isso vai dar poder para vocês, conhecimento para vocês, além de tudo é delicioso. É por isso que ele não quer. E a mulher acreditou nisso. Comeu do fruto, e ainda levou para Adão, que Deus tinha falado diretamente para Adão. Adão replicou isso para a sua mulher, mas ele também, a Bíblia não menciona que ele ponderou ou qualquer coisa, ele pegou do fruto e também comeu, quer dizer, simplesmente tripudiaram sobre a justiça, sobre a santidade de Deus, enfim, uma transgressão terrível, que não foi Adão e Eva, foi eu e você que estávamos lá. Bom, depois disso veio a queda, todo mundo sabe, a questão moral, religiosa, física, tudo entrou em degradação total e plena. Jesus vem para buscar e salvar o que se havia perdido. Já foi pré-anunciado no Éden que isso iria acontecer, quando Deus teve que sacrificar um animal, derramando o seu sangue para cobrir a nudez do homem criado à sua imagem e à sua semelhança. E ali já anunciaram esse evangelho de salvação. E no determinado tempo de Deus, Jesus aparece. Era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A segunda pessoa da Trindade. E ele vem como homem. E ele vem com o propósito de buscar e salvar o que se havia perdido. Mas para isso, agora, o homem, nós, eu e você que duvidamos da justiça de Deus, a justiça de Deus teria que ser cumprida, e na vida de alguém que fosse santo, santo e santo, e que se oferecesse no lugar da humanidade, para que esta humanidade, crendo nesse sacrifício, cumprindo a justiça de Deus, pudesse então ter acesso novamente a Deus, reconectar-se com Deus, reconciliar-se com Deus, só através da fé nesse sacrifício do Logos de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne, Jesus, o Cristo. Mas o diabo, aquele mesmo do Éden, tentou da mesma forma este segundo Adão. Ele é batizado por João Batista e o Espírito de Deus o leva até o deserto para ser tentado pelo diabo. Era a prova que ele teria que passar por ela, porque no Éden nós não passamos, mas aquele que veio representar a mim e a você, e sacrificar-se por mim e por você,
para que nós tivéssemos a oportunidade agora de reconciliarmos com Deus, porque fomos banidos da presença de Deus, teria que passar pela mesma prova e não falhar como o primeiro Adão falhou. Ele foi enviado ao deserto, o Espírito de Deus o conduziu ao deserto depois do seu batismo. Eu estive lá, onde houve a tentação. Um deserto fica ligado ali a Jericó, e são montanhas rochosas, calor extremo. Quando é época de calor, o calor é extremo, e à noite o frio é pesado também ali no cume daquele monte. Hoje tem mosteiros lá em cima, você vai de, como é que chama, elétrico, aquele negocinho? Teleférico, sobe teleférico até lá, muito alto. E foi para ali que Jesus foi levado. E diz a Bíblia que ele permaneceu ali 40 dias e 40 noites e nada comeu. A Bíblia não diz que ele não bebeu, mas ele não comeu nada. Estava fragilizado então, muito fragilizado. E o tentador chegou com tudo. E ele chegou com um propósito: fazer com que Jesus, ali o Cristo de Deus, duvidasse da sua messianidade, duvidasse de que ele foi enviado como Salvador, e que ele era o Filho de Deus. Ora, ele se encarnou, ele se tornou um homem comum como eu e você. Foi o descenso, foi a quenose, foi a humilhação profunda de Deus, se tornando homem como eu e você, só com uma coisa diferenciada: não tinha pecado algum, porque na sua concepção não teve a participação do homem, não teve. Todo mundo sabe como Jesus foi gerado e como ele foi concebido e como ele veio ao mundo. Não teve a participação do homem para que ele não levasse consigo o DNA do pecado lá do Éden, porque do contrário ele não serviria para Deus como sacrifício no lugar de todos nós pecadores. Ele não podia ter nenhum pecado, nem o pecado chamado lá o pecado de Adão e Eva, nenhum pecado, para depois atravessar a vida sem cometer um pecado sequer, e depois se oferecer santo, santo, santo a Deus, no meu lugar e no seu lugar, para que a justiça de Deus fosse feita por causa da maldade, da transgressão do homem. Tudo iria cair sobre ele, e Deus haveria de moê-lo, fazê-lo enfermar, sofrer horripilante as dores do meu, do seu, dos nossos pecados. Era a justiça de Deus se fazendo aquilo que no Éden o diabo levou o homem a duvidar. E ele chegou com tudo para lançar dúvidas. E Jesus, naquela condição, 40 dias, 40 noites sem comer, fragilizado, por certo faminto, pedras parecidas com pães. Tem muitas pedras, você olha, parece pães, aqueles pães que eles fabricam, aqueles pães redondos e tal. Então, muito parecido. Aquilo despertava para quem está faminto o desejo enorme de comer, pois o diabo chega, e ele chega com tudo. E aqui está a tentação, onde ele tenta fazer com que Jesus duvide de que é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador. E ele chega e diz: se tu és, parafraseando, é como se dissesse: bom, todos dizem que o Senhor é, e o Senhor mesmo se proclamou como sendo. Eu ouvi lá no batismo. Agora, se tu és mesmo o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus. É impressionante, né? Ele poderia simplesmente olhar para Satanás: para que tu saibas que eu sou filho de Deus, tchum,
transformava a pedra em pão e iria comer. Mas se ele assim o fizesse, ele estaria exatamente defendendo uma dúvida que estava nele para provar quem ele era. Ele iria se submeter à vontade de Satanás. Você começou a entender que você não precisa provar para ninguém que você é filho de Deus? Você não precisa provar para ninguém que você é filho de Deus, porque sendo filho de Deus, a sua própria maneira de ser te denuncia, fica tranquilo. A sua maneira de ser, de falar, te denuncia que você está andando com alguém chamado Jesus Cristo. Pedro tentou se esconder, não teve jeito não. A maneira dele falar, de ser, o denunciava. Você é um deles, você é um deles. Não, não sou, não conheço esse homem, nunca vi. Não, você é um deles. A maneira de você falar aí, de agir, você é um deles. Ah, você é galileu, você é um deles. Não, não conheço esse homem, não sei o que ele é, você é um deles. E ele tentava fazer com que os que estavam ali, Jesus tinha sido preso. Estou falando isso só para provar que se você é servo de Deus, não tente esconder, porque não vai adiantar. Você vai se denunciar a si mesmo. Agora tem muitos que conseguem esconder, não sei como. Mas quando é descoberto, fica pior. Passou esse tempo todo escondendo que você era um crente, homem? Só que não adiantava, eu olhava para você e falava, esse caboclo é diferente, esse caboclo devia ter uma maneira diferente de falar, olha o jeito, isso aí deve ser crente. Não tem jeito de esconder, meu irmão. Pois é, lá, Satanás chegou, se tu és o Filho de Deus, Satanás sabia quem ele era, ele sabia, ele sempre soube, mas ele queria que ele duvidasse, provasse, porque aí, meu irmão, a nossa salvação não iria acontecer de jeito nenhum. Não teria como acontecer. E o que se deu? Ele chegou e disse, se tu és o Cristo, manda que essas pedras se transformem em pães. Você está com fome. Então, se você como filho de Deus, é só mandar e a pedra se transforma, você come. Mas Jesus respondeu à altura, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava referindo a quê? Era como se Jesus dissesse para ele, como eu vou duvidar de quem eu sou, se eu acabei de ouvir meu pai falando, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu ouvi meu pai falando lá quando eu estava sendo batizado. Meu pai falou que eu sou filho dele, filho que ele se agrada, e o Espírito veio sobre mim. Eu não tenho que provar nada para você, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem. Minha fome por esse pão aqui, isso não é nada. A vida vem daquilo que sai da boca de Deus, e o meu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, diz, tu és meu filho. Eu não tenho que provar nada para você. Quem diz que você é filho é Deus. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. E uma outra prova, eu sei que passei da morte para a vida eterna, porque eu amo os meus irmãos. Outra prova de que você é filho de Deus. Portanto, o diabo chega e diz, se tu és filho, e isso tem acontecido demais. A pessoa está enferma, a pessoa está passando por adversidades, por lutas tremendas, e logo o diabo sopra no ouvido dela, mas você não é crente? Você não diz ser servo de Deus? Como é que você é um servo de Deus, está passando por isso? E tem muitas pessoas que vai na conversa dele, é verdade, eu sou servo de Deus, por que eu estou passando isso? E entra naquela, daquele que regia, a orquestra no templo do Senhor, chamado de... É ele mesmo. Você entra na síndrome dele,
E se você não tiver cuidado, você pode até resvalar os seus pés. Porque você é servo de Deus. Então por que eu estou passando por isso? E Deus não intervém em meu favor? Deus não faz nada por mim? Deus se distanciou de mim? Deus se esqueceu de mim? Que Deus é esse que não intervém em meu favor? Eu oro, eu clamo, e Ele não me responde. Aí Satanás diz, pois é, você não é filho de Deus, é nada. Porque se você fosse, você acha que Ele ia largar você assim, igual está te largando? Você já ouviu essa voz aí no seu ouvido? Está com vergonha de falar, né? Mas por certo você já ouviu essa vozinha. Você não é filho de Deus? Diz que Deus vai na sua frente abrindo portas. Essas portas estão tudo fechando na sua cara. Que Deus é esse? Aí você vai entrar na de Gideão. Se tu estás conosco, então por que essas coisas não estão sucedendo conosco? Nós ouvimos falar do teu poder. Então o teu poder era só para os nossos pais e nós. Cadê o poder do Senhor? Eu estou enfermo, o Senhor é Javé Rafael. Tu és o Deus que sara. E a Bíblia diz que o Senhor curou muita gente. Não cura eu por quê? Não sou teu filho? Estudamos sobre isso hoje de manhã. E o diabo chega e sopra mesmo. Você diz que é servo de Deus, não é? Continua do mesmo jeito. Olha o tanto que está sofrendo. E ele não diz nada, ele não faz nada, ele não promove intervenção nenhuma. E ele quer que você duvide que você é filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Ele quer lançar dúvidas na nossa mente. Ele tentou, não deu certo. E ele leva o Senhor Jesus até o pináculo do templo, altíssimo, mais de 40 metros de altura o pináculo, está lá até hoje, o pináculo do templo, lá em Jerusalém. Alto, tão alto que Jesus, se lançasse de lá, não ia sobrar nem a correia da sandália dele. E ele leva Jesus até o pináculo do templo e diz, está escrito, porque Jesus usou a palavra, ele diz, está escrito, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus, que você chama de seu Pai, vai enviar anjos, aí vai te guardar, e o seu pé não vai nem tropeçar em pedra nenhuma, ele vai se pegar no ar, os anjos vão pegar você no ar. Pode, salta daqui abaixo, se tu és filho de Deus, você acha que o seu pai vai deixar você se esborrachar lá embaixo? Então prova se você acredita nisso. Mas Jesus também disse, está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. É como se Jesus dissesse, se eu saltar, vou morrer, e se eu morrer, a redenção não acontece, a salvação não acontece, Satanás. Eu não preciso provar isso para você. Eu criei tudo isso, criei a lei da gravidade. E se eu transgredir a própria lei da gravidade que eu criei, eu vou morrer. E é isso que você quer, para provar que não preciso de provar isso para você. Sempre tentando lançar dúvidas na mente do Senhor. E ele trabalha desta maneira, hoje, tentando levar você a duvidar. Mas a pergunta é, por que da dúvida? Muitas vezes a dúvida é uma conveniência humana. E a conveniência humana, aquilo que me convém, essa conveniência se alimenta desse fator dúvidas. Aqui em Lucas, capítulo de número 24, eu provar isso para você, aliás, o capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo de número 67, vamos ver isso aqui, Lucas 22, a partir do versículo 67, diz o seguinte, logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas,
e os conduziram ao Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse hoje o Supremo Tribunal lá de Jerusalém, dos judeus, é o Sinédrio, onde lhe disseram: olha o que o diabo estava fazendo no Sinédrio através dele. E ali no Sinédrio eles disseram: se tu és o Cristo, se tu és o ungido de Deus, se tu és o Messias, o Salvador, dize-nos, se tu és o Cristo. Então Jesus lhe respondeu: se vos disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de modo nenhum me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Vós dizeis que eu sou. Isso aqui foi a gota d'água, porque ele disse ser o Filho de Deus. Mas eles chegaram para interrogá-lo, dizendo: se tu és o Cristo de Deus. E Jesus disse: se eu disser, vocês não vão acreditar. Se eu perguntar para vocês, vocês também sabendo não vão responder, porque não lhes é conveniente. No íntimo vocês sabem quem eu sou, mas isso não lhes é conveniente. Por quê? Jesus estava dizendo: eu estou sendo uma pedra de tropeço no caminho de vocês, eu estou sendo um espinho no sapato, na sandália de vocês. Significa, vocês sabem quem eu sou, mas se eu perguntar, vocês não vão dizer. E se eu disser para vocês escancaradamente, vocês também vão fazer questão de não acreditar. Por quê? Porque não lhes é conveniente. Porque se vocês acreditarem, vocês vão ter que render-se a mim, e vocês vão me ter como seu Senhor, e vocês não querem isso. Porque o lucro que vocês têm aqui no Sinédrio é grande demais, é muito grande. A mamata que vocês têm aqui, a roubalheira que vocês fazem aqui dentro, tudo que cometem aqui, tudo isso é em benefício de vocês. E se vocês crerem e manifestar que eu sou o Filho de Deus, aí vocês vão ter que se render, e aí a mamatinha de vocês vai acabar. Então, por conveniência, se eu disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês também não irão responder. Então muitos preferem duvidar por conveniência. Mas pastor, como é que é isso? Eu vou mostrar para você como que é isso, vou desenhar. Sabe, eu já disse isso aqui várias vezes. É porque se você aceitar Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como Messias, Jesus vai bagunçar a sua vida. Jesus vai bagunçar a sua vida. Significa, aquilo que você ajuntou, mas ajuntou de maneira que não devia, indigna, Jesus vai limpar tudo. Você está me entendendo? Aquele trabalho que não lhe é conveniente, é um trabalho que na verdade parece mais uma pocilga de ladrões. Deus vai remover você de lá. Aquilo lá que você ganhava dinheiro e tal, mas era tudo naquela base do vamos ver, Deus vai remover tudo isso. E tem uma coisa, aquele carrão que você adquiriu, mal adquirido, mas que você anda nele todo pomposo, Deus vai tirar ele também, entendeu? Aí você vai ter que andar de bicicleta, e aqueles amigos que batiam nas suas costas e diziam: poxa, eles vão sumir todos eles, Deus vai tirar todos eles da sua vida, aí você vai ficar no zero. Aí você pensa nisso e fala: não, quero isso não, quero isso não quero isso para mim. Só que tem uma coisa, com Jesus ele te zera para começar de novo, e começar bem, e ele vai te dar muitas vezes mais. Mas só que você, por conveniência, você não quer Jesus. Eu não quero Jesus porque, primeiro, eu vou ter que ser crente. Aí se eu ficar crente, lá quando eu chegar no meu trabalho, diz: virou crente. Aí vão zombar de mim, aí vão criticar de mim, vão fazer chacota comigo. Sabe de uma coisa? Eu não quero ser crente não. Porque não me é conveniente, porque eu vou ser criticado, vou ser zombado,
não me é conveniente, porque muitas coisas que eu faço eu não vou poder fazer mais. Eu gosto sempre de falar no happy hour das tardes, e sai do trabalho, vai para o happy hour, e lá manda descer aquela cervejinha que desce redondo, né? Então significa, você quer descer redondo, subir quadrado, não, porque o servo de Deus é quadrado. Inclusive até a cidade onde nós vamos morar é quadrada, é um cubo enorme, é quadradinha, né? Mas você prefere descer redondo, meu irmão. Tem várias marcas que disputam aí e tal. Você gosta de chegar lá e que maravilha, né? Não, véu de noiva, a coisa está geladíssima, que coisa mais gostosa. E aí, se eu for crente, acabou minha cervejinha, acabou meus happy hours, entendeu? As minhas saídas noturnas, que eu vou dormir cedo agora. Eu não gosto de dormir cedo, entendeu? Ir para a igreja, voltar na igreja, ir para a igreja. Eu vi aquele baixinho rouco gritando no meu ouvido todo dia. Não quero isso não. Quero isso não, entendeu? Eu quero a minha vida. Vamos viver a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos lá, né? E você não quer, porque não lhe é conveniente. Você não entende nada de vida com Deus, você não sabe nada da glória, você não entende o porquê Jesus morreu numa cruz há mais de 2000 anos atrás, você não sabe disso. Só que tem outra coisa que você não sabe, que o diabo oculta de você, que você vai para o inferno, e o inferno não é o último lugar não, o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, chamado de segunda morte, e ali você vai ter uma vida eterna de sofrimento, de angústia, de trevas, e tudo que você tem de ruim vai ter com abundância lá no lago de fogo e enxofre, e será eterno. Ele não fala isso para você não, né? Que a sua vidinha, se chega muito aos 70, passou disso, é canseira, logo você vai estar batendo pacau e não tem jeito, vai para o inferno, não tem outro. Ele não conta isso para você não, né? Ele quer que você ingere bebida, se arrebenta e tal, vai arrebentando o seu fígado, vai arrebentando tudo, e você ia te dar a sensação de que está tudo certo. Não, ele está te matando e você não sabe, mas ele está te matando de prazer, e você quer isso. Então deixar Jesus ser o Senhor da sua vida não é conveniente. Não lhe é conveniente. Por isso que você não o aceita. Ainda mais que ter que crer pela fé que eu vou para o céu. O céu passou a ser pejorativo, assim como o inferno também. Parece que para o homem o que resta é só esse mundinho aqui. Mas tem um monte de gente partindo agora. For no cemitério, tem um monte de corpo frio lá. Mas você pensa que nunca vai para lá, né? Porque ele não conta isso para você. Ele nem quer que você saiba disso. Pois é, então, por desconhecer, por omissão sobre a vida eterna e o plano de salvação em Cristo Jesus, não lhe é conveniente. Conveniente é viver a vida. E é isso que o diabo coloca na mente das pessoas. E as pessoas então duvidam por conveniência de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus que veio, que morreu para me salvar da condenação eterna, me levar para a glória e estar com Ele para todo sempre. Isso vai acontecer, pode ter certeza, entendeu? E que tudo mais aqui não vai sobrar nada, vai tudo queimar, não vai sobrar nada disso aqui. Mas não me é conveniente crer que Ele é o Filho de Deus, que é o Salvador, que é o Messias, porque eu vivo a minha vida, entendeu? É o autogoverno, você se comanda, e parece que você se comanda e quer fazer o seu nome nobre, levanta a sua torre de Babel, e você mesmo quer topar o céu, né? Lá no topo, lá, pegar no céu, tudo você, eu, e você acha que pode, só que esquece que a sua existência, ela é limitada, mas que Jesus veio para mudar isso, mas por conveniência, porque você está amando esse mundo e as suas coisas, aí você não quer Jesus.
E não é nem porque você não sabe, é porque você não quer saber, não lhe é conveniente. Então, quando essa inconveniência chega com respeito a Jesus, aí a dúvida se alimenta disso. Outra coisa, a dúvida insta à blasfêmia, isto é, te incita à blasfêmia, te incita aos impropérios e ao próprio escarnecimento. Aqui em Mateus 27, nós encontramos isso. Perdoe-me aqui, deixe-me falar com você. Mateus 27, versículo 39 a 44, está escrito o seguinte, 39 a 44, diz assim: os que iam passando, quando Jesus estava na cruz, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário, quer dizer, o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se tu és filho de Deus, desce da cruz. Ô, irmão, quem está falando isso aqui? A Bíblia diz que o povo que passava falava isso. Quem regia esse coro? O diabo, Satanás. Ele é que estava regendo esse coro aqui, usando as pessoas. Olha o que ele insinua: tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Quem é que tinha o maior interesse de Jesus descer da cruz? Exatamente, porque se Jesus descesse da cruz para provar que ele era filho de Deus, seria a mesma coisa de transformar pedras em pães. A minha salvação e a sua salvação ia para o brejo. Já imaginou se Jesus usa o seu poder e desce da cruz? Pois era exatamente isso que Satanás queria. Primeiro ele tentou matá-lo, não deu certo. Perseguiu Jesus de todas as maneiras, tentando acabar com ele, não deu certo. Agora Jesus se oferece como sacrifício vivo pelos pecados, estava prestes a consumar a obra. Satanás se desespera e leva os que passavam ali a escarnecer e a dizer para ele: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz. Significa, Jesus descesse, tudo que estamos fazendo aqui não estaríamos todos condenados, destituídos e pronto. Não teria salvação para mim e nem para você. Nada. E era isso que o diabo queria. Ele queria exatamente isso aqui. Então a dúvida que aquelas pessoas traziam consigo, porque elas criam na dúvida, e elas não queriam saber e nem crer que aquele era o Filho de Deus, então o diabo os usava de tal maneira a blasfemarem, a pronunciar impropérios, escarnecer e pedir para ele: se tu és, desce da cruz, voz satânica, diabólica. E muitos estão ainda no mesmo coro que ele está regendo. Se tu és o Cristo, Filho de Deus, por que o Senhor não opera na minha vida? Por que o Senhor não muda a minha situação? Tu não és o Filho de Deus? Muda a minha vida. Impressionante que Deus é tão bom, preste bem atenção, Deus é tão bom e Deus é tão longânimo, que na história nós temos ouvido falar, por exemplo, de pessoas que testificaram, que clamaram ao Senhor: se tu és Jesus, o Filho de Deus, então me cura. E Jesus o curou na hora. Esses se vergaram, se dobraram,
mas porque Jesus conhece os corações. Conhece. Isso é desespero, é um clamor, mas a maioria faz é escarnecer. Se o Senhor é Deus, se o Senhor é o Jesus que fala, por que o Senhor não me cura? Estão zombando, estão dizendo o contrário, o Senhor é nada. O Senhor não é nada daquilo que estão pregando aí. Você já viu nas redes sociais, é claro, você navega nas redes sociais, você já viu quantos estão escarnecendo de Cristo, escarnecendo da palavra? Você já viu quanto escarnecimento, blasfêmias, impropérios que estão dizendo com respeito a Cristo Jesus? Vocês estão vendo, estão acompanhando? Estão tentando desacreditar Jesus. Isso é obra do diabo. Ele está regendo este mundo iníquo exatamente para proclamar a dúvida nas pessoas e trazer essas pessoas para o seu lado, para fazer este coro de blasfêmia, de impropério contra Jesus Cristo. Mas não adianta, Jesus tem um exército na terra. Amém, igreja? Jesus tem um exército na terra. Eu faço parte desse exército, você faz. Ninguém vai me fazer duvidar que o meu Jesus é o Cristo de Deus, o meu Salvador, o Senhor da minha vida, e que está comigo e me levará para a glória, e que as adversidades desta vida que eu vivo e as dificuldades que passo aqui não é outra coisa senão bênçãos de Deus para a minha vida. E não pense você que Deus vai responder aquilo que você pensa que Ele tem que responder. Ele é seu papai, Ele só vai responder o que é bom para você na hora certa. Na hora certa. Não duvide dele. Ele faz as coisas acontecer num átomo de tempo. Ele não precisa de muito tempo para fazer as coisas acontecerem. E se ainda não aconteceu, o diabo vai lutar para você duvidar. Mas não duvide, porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não tem aquele negócio, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda e nem falha, é no tempo dele. Aí se nunca acontecer, porque ele não quis, e você vai saber no futuro que isso foi bom demais. Mas não duvide, porque a dúvida incita a blasfêmia. A dúvida te leva a dizer impropérios que você não deve dizer contra Deus. Muito cuidado, não duvide do Senhor, Ele é Deus. Por isso que Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Eu fico maravilhado de ver Paulo falando isso. Por que Paulo falou isso? Porque ele se reafirmava em si mesmo. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso, poderoso para me guardar, me sustentar. Ele vai me receber na glória. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa afirmação e reafirmação que te coloca ali, não é como alguma coisa bem fundamentada. Eu sei em quem tenho crido. Mas o agente da dúvida chama-se diabo. Ele quer fazer você duvidar. Duvidar. Mesmo em condições lamentáveis. Os homens querem ver para crer. Mas como é notório, já se falou muitas vezes, é ver para crer? Ver para crer? É crer para ver. Não é ver para crer. Aqui em Lucas 23, verso 39, em diante diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Olha o diabo onde foi plantar a dúvida. Jesus foi crucificado, e um da direita, outro à esquerda também crucificado. Eram malfeitores, ladrões, assassinos, insurgentes contra Roma. E um dizia: não és tu Cristo? Ora, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo
e a nós também. Quem estava usando aquele cabra? É ele mesmo. Ele estava insinuando na boca daquele indivíduo, ainda insistindo com Jesus, para que Jesus duvidasse da sua messianidade e fizesse alguma coisa contrário ao propósito que Deus havia estabelecido, meu irmão. Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava dizendo: eu sei que tu és rei, e o teu reino não é desse mundo. Quando o Senhor vier no teu reino, só lembra de mim. Aquele ladrãozinho lá na cruz, ele só lembra. Ele queria só ser lembrado. Jesus lhe respondeu, ele deve ter levado um susto, meu irmão, porque não foi simplesmente pelas palavras que Jesus disse, foi o que Jesus transmitiu a ele, é que, por certo, o fez tremer ali naquela cruz. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Você imagina aquele ladrãozinho ouvir isso aí? Porque não foi simplesmente afirmação verbal, foi muito mais do que isso, foi poder, quer dizer, quando Jesus disse, em verdade te digo, que hoje ainda estarás comigo no paraíso, ele sentiu no momento exato, que os seus pecados foram perdoados, ele ficou leve, ele ficou pronto para a glória, ele já não passou a importar mais com a cruz, tanto faz, daqui um pouquinho eu vou estar com ele no paraíso. Quem quer ir para o paraíso agora? É só morrer. Morra crendo e você estará no paraíso agora com ele. Morra crendo. Mas o diabo vai chegar no seu ouvido e dizer: besteira, acredita nisso não. Esse pastor está falando babaquice para você. Você vai acreditar nisso? Você que estudou filosofia, está estudando. Você que é conhecedor da ciência. Você que é um profissional, aí bem conhecido. Vai acreditar nessa besteira que esse baixinho está falando aí? É só morrer que você vai para a glória, basta crer. Você vai acreditar nisso? Vai acreditar nessa infantilidade? Pois eu aconselho você a crer, viu? Eu aconselho você a crer, e crer que Jesus foi o próprio Deus que te criou, Ele conhece tudo da sua vidinha, Ele sabe tudo de você, antes de você nascer já te conhecia, chamava pelo nome, todos os seus dias estão escritos e determinados. É bom você crer nisso. Não dê ouvido à voz do diabo, porque ele vai fazer você duvidar do que eu estou dizendo aqui. Mas o que eu estou dizendo é verdade absoluta, não é relativa, é verdade absoluta. Quer ir para a glória? É só crer nele e morrer. Você vai direto para o paraíso, estará com o Senhor e ficará com ele para todo sempre. É só crer. Mas é a única coisa que o diabo não quer que você faça, é crer. Porque se você crer, não tem importância o que virá. A glória, o céu é logo ali. Agora, quando não crê, quando não se quer crer, qualquer evidência para você será discutível. Qualquer evidência.
Ah, Jesus curou. Ah, pode ser, pode não ser. Ah, Jesus operou milagre. Ah, pode ser ou pode não ser. Ah, tudo que Jesus disse está acontecendo. Ah, pode ser e pode não ser. Tudo para você vai ser relativo. Quando você não quer crer, qualquer evidência vai ser discutível para você. Correto? Foi o que aconteceu com Pilatos. Pilatos, Jesus disse, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos disse, o que é a verdade? E saiu, virou as costas, não esperou nem a resposta. Se ele esperasse, Jesus ia dizer, a verdade está diante de ti. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Pilatos tinha tantas verdades, cada um defendia a sua, que quando Jesus falou da verdade, ele diz, o que é a verdade? Em outras palavras, qual é a verdade absoluta? Porque o que existe de verdades relativas por aí, e até hoje eu não encontrei a absoluta, estava diante dele. A verdade absoluta estava diante de Pilatos. E ele se interessou para saber qual é a verdade. E não esperou para ouvir a resposta. A verdade absoluta é Jesus, o Cristo de Deus. Mas quando não se quer crer nesta verdade, toda a evidência que você mostrar vai ser discutível. A pessoa vai discutir, entendeu? Porque ele não quer crer. Porque crer em Jesus é doideira. Entendeu? Você nunca ouviu? Alguém viu Jesus aqui? Você sabe que ele morreu na cruz. Você já viu Jesus? Nunca viu? Como é que você sabe que ele vai te levar para a glória? É fé, é crer. E esse crer aqui, você não tem que ver para crer, você tem que crer para ver. E crer para ver amedronta, assusta, porque você começa a pensar e dizer, pode ser e pode não ser. Mas a fé, que é o crer em Cristo, não admite dúvidas. É por isso que o diabo trabalha com a dúvida, porque ele quer contrariar a fé. A fé não admite dúvida. O homem que duvida é como as ondas do mar, levada de um lado para o outro pelo vento. É aquele coração dobre, entendeu? É uma coisa, é outra. Ele não vai receber coisa nenhuma do Senhor, porque quem crer não duvida. A fé não admite dúvidas. Então, quem não quer crer por conveniência, acabou. Porque a graça de Deus não é irresistível. O homem pode resistir à graça de Deus. O convite de Deus, vinde a mim, também não é irresistível. O homem pode aceitar ou não, é o livre-arbítrio. Então o diabo leva você a racionalizar e a discutir, e você nunca vai conhecer a verdade absoluta que está diante de você, que é o Cristo de Deus, é Jesus. A questão toda é que é uma só. Qual é a resposta que você tem dado? Porque aqui em Mateus 16, Jesus pergunta isso. Mateus 16, verso 13 a 15, depois no verso 20, Jesus pergunta, ele estava saindo do Bânias. O Bânias é lá, a região de Filipe, entendeu? De Filipe, a região de Filipe, é lá na nascente do Jordão. Nascente do Jordão. Ele estava ali, e ele estava subindo para Jerusalém. E eu já falei isso aqui, naquela região ali, havia templos ali, a Azerá, a Astarote, também ao deus Pan. E ali se sacrificava crianças, adolescentes para esses deuses. Ali era o cerne, a antessala do inferno. E Jesus estava saindo do Bânias, olhando para aquilo lá. Ele parou com seus discípulos e tal, ministrando para ele, e depois ele perguntou, que dizem os homens que eu sou? E aí responderam, bom, uns dizem que o senhor é João Batista, que ressuscitou, ou Elias, ou algum dos profetas. Tá tudo bem. Mas vocês que estão aqui andando comigo, mas vós, quem dizeis que eu sou?
Esta pergunta é direta. O mundo pode dizer o que quiser, mas e vós que estão andando comigo? O que vocês dizem que eu sou? Quem de fato eu sou para vocês? Foi aonde Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olhou: Pedro, Simão Barjonas, isso disseste com verdade, mas não foi você quem disse, foi meu Pai que revelou isso para você agora. Por isso que você disse, porque meu Pai é que te revelou, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então foi Deus que revelou para Pedro, e Pedro abriu o bocão e falou: quem vós dizeis que eu sou? A questão toda é essa resposta. Qual é a resposta que eu tenho dado ao Senhor Jesus, o Cristo de Deus? Andando com Ele. O que é que eu digo que Ele é? O que Ele é? É isso que Jesus quer saber. Quem vós dizeis que eu sou? O que eu falo que Jesus é? Através da minha conduta, do meu posicionamento, com os meus lábios. Será que eu estou proclamando quem verdadeiramente Ele é? E Ele quer saber: quem vós dizeis que eu sou? Eu sou apenas um Jesus que vocês estão aí vivendo o modismo dele? Quer dizer, não, eu sou servo de Jesus Cristo. É isso aí, é modismo? Quem vós dizeis que eu sou? O que eu sou? Apenas esse Cristo que vocês carregam aqui com a cruz aqui no peito? Quem vós dizeis que eu sou? Jesus quer saber. Mas se você crê que Ele é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o primogênito entre os que ressuscitaram, se você crer, aí é diferente. Você vai dizer quem Ele é. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o pastor da minha vida, Tu és a propiciação pelos meus pecados. O Senhor é a expiação dos meus pecados. O Senhor é o supremo pastor da minha vida, porque eu sou ovelha do teu pastoreio. O Senhor é Deus. É o Senhor, é Deus, é o meu Salvador, Redentor, Resgatador. O Senhor é a minha cobertura, Tu és tudo em todos, Tu és o meu Deus. Ele quer essa convicção minha e sua, afinal andamos com Ele. Mas muitas vezes a minha conduta e a minha maneira de falar e de expressar não condiz com aquilo que eu penso, crer quem de fato Ele é. É aí que temos que ter cuidado. Mas o fato é, não permita a dúvida. E se tens dúvida, o porquê dela? O porquê desta dúvida? É por conveniência? É por dar ouvido ao diabo, porque te leva à blasfêmia, aos impropérios aí contra ele, e até ao próprio escarnecimento? Por que da dúvida? Porque você quer ver primeiro para depois crer? Não, só depois que eu ver. Se Ele se revelar a mim, eu vou crer. Bom, você vai morrer na incredulidade, filho. Mas por que da dúvida? É porque não tem evidência que sirva para você. Toda a evidência você discute. Por que da dúvida? Se é que Cristo quer saber de você, se você crê, por que você duvida? Quem faz o coro e rege o coro da dúvida não é Deus, é o outro. Não duvide, meu irmão. Ele está conosco aqui. Você o vê, mas você crê. Ele está aqui. E por que eu creio?
porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Ele falou, está falado, e eu creio. Pronto, Ele falou, está falado. Ele está aqui? Está. Ele falou que estaria? E Ele está. Ele fala, Ele cumpre, Ele promete e tudo acontece. Ele é Deus, Ele é Deus. Quando sair daqui, Ele vai na sua frente. Como é que eu sei se na verdade eu não vejo? Ele está na sua frente com números de anjos. Quando você deitar, Ele vai ficar velando o seu sono. Você vai botar a cabeça no travesseiro, Ele vai te abençoar e você vai dormir seguramente. E amanhã você não precisa se preocupar. Amanhã pertence a Deus, não é a você e nem a mim. Mas Ele não vai te deixar, não. Você levanta, Ele sai na sua frente. Mas quando você abrir os olhos, lembra dele. Ah, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está comigo. E a coisa muda, meu irmão. E as coisas, faz menção do nome do Senhor em todo o teu caminho, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Vamos colocar de pé. Creia, não dê lugar para a dúvida, creia, só crê, porque o Senhor é contigo. Creia, não duvide, porque quem rege o coral da dúvida é o outro, mas o da fé é o Senhor. Bem-aventurado os que não viram e creram, diz o Senhor. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu não preciso ver, eu creio, porque a palavra me faz contemplar a Bíblia. Deus glorioso e eterno, esta é a tua palavra. Aquele que rege o coro da dúvida está condenado. Lhe resta poucos dias, por isso o seu desespero em levar as pessoas à incredulidade. Mas o Senhor é aquele que derrama o dom, o presente da fé é o Senhor. É a fé que o Senhor derrama nos corações. Faça com que, ó Deus, não rejeitem, ó Deus, este presente do Senhor, porque a salvação, Senhor, a salvação vem do Senhor, e a fé é dom do Senhor, e vem pela fé, Senhor da glória, e não das obras dos homens, para que eles não venham se estribar naquilo que fazem. A glória é tua, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra. Louvo-te, ó Deus, por cada um que adentrou a esta casa, nesta noite, para ouvir, ó Deus, a tua palavra, porque a partir de agora, nós lançamos por terra a dúvida em nome de Jesus. Tu és a verdade absoluta, meu Senhor, e a dúvida não tem lugar nestes corações, meu Pai. Leve-os a crer em Ti, a permanecerem firmados no Senhor, a aceitar a mudança radical que o Senhor promove naqueles que chegam a Ti, Pai. E o Senhor é aquele que inicia e completa a obra. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus.